de qualquer coisa, o Vasco é sempre mais importante. E infelizmente o torcedor se frustrou mais uma vez. O Carille, na coletiva, acho que ele foi até um pouco arrogante no primeiro momento ali, de já falei ou algo do tipo. Cara, eu sempre lamento quando o técnico ele pode estar puto porque ele perdeu. É normal, ninguém gosta de perder. É horroroso, ninguém tem sangue de barata. Mas a partir do momento que você senta ali na coletiva para conversar com os jornalistas e, obviamente, conversar com os torcedores, você tem que ser o mais esclarecido possível. Essa pergunta é muito fácil de responder. Eles vieram de outro clima. Aí ele coloca dentro do jogo o único jogador que chegou depois, que era o Lloyd Augusto. O jogador que não teve praticamente nenhuma sessão de treinamento, apenas uma sessão de treinamento com o grupo, foi o cara que mais jogou. Teve mais tempo. O Nuno Moreira, que chegou antes de todo mundo, junto com o Garré, os dois reforços que chegaram antes de todo mundo, nem entrou. O Garré, que vem da Rússia, que é o clima mais frio que ele poderia dar de desculpa, também entrou. Por que o Nuno não entrou? Então, assim, eu entendo ele querer adaptar os atletas, ele ter tempo e tudo mais, mas essa desculpa de que essa pergunta era fácil de responder, ela pode ter sido fácil de responder para ele, mas ele não respondeu ninguém. E não faz o mínimo de sentido no que ele respondeu. Porque, para ser muito honesto, como é que você vai priorizar um jogador que, inclusive, o próprio preparador físico, eu não me lembro para quem que ele deu a entrevista, o próprio preparador físico do Lloyd falou que ele aguentava jogar 30 minutos, 40 minutos, e ele é o primeiro a ser colocado dentro da partida? Eu, sinceramente, não entendi. Até porque o Carille tinha o Nuno, que para mim é o melhor jogador dos reforços que o Vasco contratou, é o jogador mais badalado, é o jogador que tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Português no mês de janeiro. Por que ele não entrou? Essa é a grande pergunta. Assim, não me convence essa justificativa do Carille. Mas voltando ao jogo, eu acho até que ele foi bem no sentido de que o Vasco toma o gol e desmorona, porque isso aconteceu, e que ele vai ter que trabalhar o lado mental desses jogadores e que ele vai ter que mostrar para esses jogadores o que é ser o Vasco, o que é Vasco, e ele também precisa aprender, porque parece que ele ainda está se adaptando e aprendendo também a entender o que é Vasco. Na verdade, sobra pouco do que a gente viu do Vasco da Gama, do que a gente sabe o que é Vasco da Gama. O torcedor sabe muito bem o que é o Vasco. Os jogadores e a comissão técnica ainda precisam aprender muito. Mas isso é papo para outra hora. Voltando à escalação, ele opta por colocar 3 volantes, fazer uma trinca com o Jair, melhorando um pouco a saída de bola na parte central, o Hugo Moura como volante pela ponta direita e o Cocão como volante pela ponta esquerda. E quando eu digo ponta, a ponta do meio, né? Justamente para você ter uma contenção maior dos laterais também. O Coutinho é utilizado como ponta esquerda, não é nem como meia, mas como um ponta esquerda. O Raé na ponta direita e o Verratti no ataque. Os primeiros 20 minutos de jogo, eles foram bem ruins, podemos dizer assim. Eles foram bem truncados, um jogo bem pegado. Inclusive, logo no primeiro minuto de jogo, o Lucas Piton toma um cartão amarelo. E nesse cartão amarelo, isso compromete o jogo todo dele. Eu acho que o árbitro, se eu não me engano, era o Bruno Arleu, né? Eu estava no estádio, eu não consegui acompanhar. Mas era o Bruno Arleu de Araújo, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Árbitro. Vasco X Flamengo. Deixa eu ver aqui. Vou confirmar. Era ele mesmo. Que é péssimo. É um árbitro que muita gente fica... Ai, meu Deus, o árbitro da nova geração, um bom árbitro, tal. Na verdade, eu acho ele péssimo. Eu acho que no primeiro minuto, logo, ele amarelou o Piton, na primeira falta de jogo. Depois, ele começou a amarelar todo mundo. Qualquer falta era amarelo. Isso, obviamente, minou o trabalho dos jogadores. O Piton, com o amarelo, enfrentando o Wesley, que era a grande arma do Flamengo, ficou com medo de jogar. Não só com medo de jogar, mas também com medo de errar. E acabou errando. Escorregou no gramado sintético. Hugo Moura também escorregou. E se não fosse a incompetência do Flamengo, que jogou mal no primeiro tempo, poderia ter aproveitado, inclusive, essa chance no escorregão do Piton justamente naquele gramado. Então, o juiz também conduziu o jogo de uma forma muito errada. O lance do Verratti, eu confesso a vocês que eu assisti lá na hora, ao vivo, não me pareceu um lance para cartão vermelho. Eu prontamente peguei o telefone e olhei também. Cara, vou ser muito honesto. Obviamente, algumas pessoas poderiam dar, é bem interpretativo. Eu acho que foi no limite do cartão amarelo. Se ele expulsasse, seria absurdo? Não, zero absurdo. Ele poderia ter expulsado. Ele tinha margem para expulsar. Mas logo depois o Verratti também poderia ter sido expulso, porque ele foi revidar, se eu não me engano, o lance no Varela, e acabou entrando com uma força excessiva.
no final das contas, eu acho que os 2 amarelos, tanto do Wesley quanto do Verratti, ficaram de bom tamanho. Mas esse não é a cerne do jogo, esse não é o foco do jogo. Isso não é desculpa, não dá para eu ficar aqui desculpando, usando isso de desculpa. Eu realmente acho que é um lance completamente interpretativo, não teve absurdo. E eu sou um cara que critico bastante a arbitragem, eu sou um cara que bato bastante a arbitragem. Hoje esse não foi o problema, apesar dele ter minado o jogo um pouco, apesar dele ter conduzido o jogo de uma forma ruim. O Vasco só foi entrar na partida ali nos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Antes o jogo estava morto. O Flamengo estava errando, mas assim, num ritmo de treino. O Flamengo mesmo não conseguiu implantar o seu estilo de futebol. E isso, obviamente, tem mérito do Vasco também, que conseguiu, com a dobradinha do Hugo e do Piton, e do Hugo e do Cocão, cobrindo os laterais, anular principalmente a parte do Wesley, que era a parte mais perigosa. Na esquerda, o Felipe Luiz, inclusive, tentou trocar o Plata pelo Luiz Araújo. Começou o Luiz Araújo na esquerda, depois começou o Plata, e aí ele trocou o Plata para a esquerda para poder dar algum tipo de movimentação, porque o Hugo e o Paulo Henrique conseguiram anular bastante naquele setor do campo direito no primeiro tempo. O João Vitor e o Lucas Freitas fizeram partidas maravilhosas no primeiro tempo, acertando praticamente tudo. O João Vitor não deixou o Bruno Henrique jogar praticamente. O Lucas Freitas muito sério também na partida. E o Vasco começou a competir. E por que competiu, Pedrosa? Primeiro, o Flamengo estava num dia terrível. O Flamengo não jogou 50% do que podia jogar no primeiro tempo. Isso, repito, é mérito do Vasco também. O Coutinho fez um ótimo primeiro tempo. Deu algumas assistências, algumas bolas que o Coutinho poderia ter se sagrado, digamos assim, como um assistente. Tanto que a principal bola do jogo sai numa assistência dele, um passe para o Ryan, que o Ryan corre em progressão, finaliza com a direita, a bola volta para ele, ele finaliza com a esquerda. E o Vasco tem um azar danado dessa bola não ter entrado, assim como teve o azar no jogo lá do primeiro da Taça Guanabara, o primeiro jogo entre Vasco e Flamengo em 2025, quando o Verratti cabeceia a bola na trave. A história do jogo poderia ter sido outra, assim como o Ryan teve a melhor oportunidade do primeiro tempo nessa jogada do Felipe Coutinho. E o Ryan também, até a parada técnica, estava sumido na partida. O Vasco estava se livrando muito, inclusive talvez seja o grande defeito do Léo Jardim, o único defeito grave que ele tem, que é essa reposição de bola. Ele entrega a bola para o adversário muitas vezes, em muitos momentos. E quando ele consegue achar o Verratti na referência, geralmente o Vasco não consegue ganhar a segunda bola, porque ninguém se aproxima do Verratti. O Verratti vai lá, briga, cabeceia, dá o seu jeito e ninguém se aproxima do Verratti para conseguir pegar essa segunda bola. Então, cara, o Vasco teve muita dificuldade quando o Léo Jardim tinha a bola para sair, mas de forma geral, jogando de uma forma séria, correta, combatendo, brigando por cada bola. A adição do Paulo Henrique quando joga é muito importante porque ele ganha todas pela direita, ele recupera um número imenso de bolas. O Jair também fez um ótimo primeiro tempo, destruindo e construindo. Para mim foi o melhor jogador de meio campo. Então naquele momento ali, cara, o Vasco tinha um equilíbrio dentro do jogo. O Flamengo estava muito mal, o Vasco estava começando a entrar na partida, estava jogando bem, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo com o Ryan, mas já tinha tido um chute do Jair colocado que quase foi gol também, que passou perto. E aquele momento ali era a chance do Vasco. Era a chance do Vasco fazer 1-0 e tentar controlar o jogo. Porque o Vasco, naquele momento do lance do Ryan, que o Coutinho consegue abrir essa bola, estava melhor na partida. O Flamengo estava errando muito na saída de bola, o Rossi errou, o Léo Ortiz errou. A marcação encaixada estava dando certo. Até mesmo o Flamengo, que tem uma estratégia de recuar muitas vezes essa bola no Rossi, para quê? Para que o time adversário suba linhas e o Flamengo tenha espaço para jogar, que é um conceito que o Botafogo do Arthur Jorge fez muito isso no ano passado. Toda hora recomeçava o jogo no John, e aí na hora de lançar essa bola, para brigar por essa segunda bola, ou mesmo sair numa transição, o quarteto individual do Botafogo acabava resolvendo a partida, e era nisso que o Felipe Luiz se garantia muito, e tem se garantido durante a temporada. O Flamengo tem jogado um futebol muito bom, um futebol vistoso. E não foi assim no primeiro tempo contra o Vasco. Por quê? Porque o Vasco teve uma postura diferente. E aí o atacante Pablo Verratti, após a partida, ele fez um forte desabafo e falou sobre a situação envolvendo o lance com o Wesley. As palavras de Pablo Verratti foram as seguintes, ó. Foram 2 lances que marcaram o resultado. A não expulsão de Wesley e o lance de Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley. É sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso. Para o Flamengo, a arbitragem sempre vê uma coisa, e para todos os outros times vê de uma forma diferente.
A gente já sabe disso. Todo jogo contra eles é assim. A gente tem que brigar contra isso também. Portanto, as palavras aí do Pablo Verratti após o término da partida, após o jogo, que foi 1-0 para a equipe do Flamengo, um golaço do Bruno Henrique no estádio Newton Santos. Agora o Vasco retorna a campo para a Copa do Brasil, onde enfrentará a equipe do Nova Iguaçu, também no Newton Santos, e depois vai enfrentar o Flamengo pelo segundo jogo, que vai ser no Maracanã. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!